Cubatão comemora amanhã o dia da padroeira da cidade. INEP libera cartão de confirmação do exame que acontecerá em breve pelo país. Novos radares serão implantados em rodovias do litoral de São Paulo. Direito a bordo é o assunto no quadro Entendendo Direito. Quarta-feira, 14 de agosto, o seu Últimas Notícias já começou. Boa noite. Começamos essa edição conhecendo juntos e entendendo como se forma a mesa diretora do Poder Legislativo. Você sabe como é formada a mesa diretora da Câmara Municipal de Cubatão? Ela é composta por um presidente, um vice, o primeiro e o segundo secretários. O presidente da mesa diretora é também o presidente da Câmara. Cada mesa diretora é eleita para um mandato de 2 anos. Como o mandato do vereador é de 4 anos, cada legislatura, portanto, elege 2 mesas diretoras. E a mesma é o órgão que dirige e coordena as atividades da Câmara Municipal. Cubatão celebrará amanhã o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Lapa. Nossa equipe de reportagem foi até a Igreja Matriz e o padre contou as atrações para esse festejo. No próximo dia 15 de agosto, Cubatão celebra a festa da padroeira da cidade com uma programação especial que contará com missas, procissões e também shows. Eu estou aqui na Igreja Matriz, vou conversar agora com o padre Wilson Ribeiro, que vai falar mais para a gente sobre esse festejo aqui que vai acontecer na cidade. Padre, para começar, acho que mais importante, né, contar um pouco a história da padroeira aqui da cidade de Cubatão. Então, a história da padroeira, né, de Nossa Senhora da Lapa, ela começa com os portugueses. Tem início em Portugal, com a devoção onde se acha uma imagem pequenina, né? A criança que acha era muda e ela achava que era uma boneca. E aí ela brincava com essa boneca. De repente ela começa a perceber que a boneca ela é a Virgem Maria. Logo se construi uma boa devoção em torno da imagem e em torno do local, né? Que era uma gruta. Por isso Nossa Senhora da Lapa. Lapa é uma gruta. Os portugueses trazem essa devoção para o Brasil. E aí, aqui em Cubatão, quando os jesuítas chegaram, eles ganharam as terras de Cubatão como uma doação. E aqui construíram uma capela dedicada a Nossa Senhora da Lapa, porque na cláusula do contrato havia a celebração de uma missa cantada em honra a Nossa Senhora da Lapa. E a história tanto da cidade quanto da paróquia se confundem, porque primeiro veio a paróquia, depois veio a cidade e foram crescendo juntos, tanto a paróquia quanto a cidade, nesse festejo. Por isso, a padroeira da cidade é Nossa Senhora da Lapa. O senhor falou dessa conexão da padroeira com a cidade. Padre, qual a importância para a comunidade esse festejo que vai acontecer agora no próximo dia 15? Então, é de suma importância para os católicos, né? Porque a igreja matriz é a igreja mãe, é aquela igreja que ela foi a primeira, né, a que gerou as outras igrejas. Então, nós católicos temos esta veneração à Nossa Senhora da Lapa, porque ela guarda e protege a nossa cidade, sempre esteve no coração dos nossos fiéis. Aqui a gente recebe também muitas pessoas que relatam milagres, causas alcançadas, né? O entorno, né? A nossa cidade aqui sempre movimentada, a nossa paróquia também sempre bem movimentada durante o dia. O festejo, então, do dia 15 começará com missa, teremos 2 missas de manhã, às 8 e às 10, e à tarde, a partir das 18, iniciando lá da paróquia São Francisco de Assis, na Vila Nova, vamos ter uma procissão. Saindo de lá, a gente vai vir aqui para o centro, vamos passar em frente à prefeitura, onde vai ser feita a consagração da cidade, a Nossa Senhora da Lapa, e depois vamos para o centro esportivo, onde a gente vai ter a Santa Missa Solene, presidida pelo bispo Dom Tarcísio. Que bacana, padre. Agora o senhor acabou de falar a programação, né? Como vamos convidar, né, os fiéis, os católicos, para apreciar esse festejo que vai acontecer agora no próximo dia 15?
É isso aí, então a gente conta com vocês, né, daqui de Cubatão e da região, para participar da nossa festa, sobretudo da festa aqui no Centro Esportivo. Por volta das 19h20, nós vamos estar começando aqui. A procissão começa às 18h lá na São Francisco. E depois da missa nós vamos ter o show do Eugênio Jorge, cantor católico muito conhecido no meio católico. Nós esperamos vocês. Você sabe o que é tireoide? Essa pequena glândula tem um papel importante em todas as fases na vida das mulheres. Os problemas causados por ela podem ser confundidos com outros distúrbios. Vamos entender mais. A glândula da tireoide é importante para o funcionamento harmônico do organismo. Quando há um desequilíbrio na produção desses hormônios, temos os distúrbios da tireoide. Geralmente, esses distúrbios acometem o sexo feminino, como explica o Dr. André Vicente. Existe realmente um perfil que acabam apresentando maiores distúrbios da glândula tireoide. Sem dúvida alguma são as mulheres, o grupo mais acometido. Principalmente nos casos das mulheres jovens, a ocorrência de nódulos tireoidianos e alterações de função. Principalmente após o parto, as mulheres podem desenvolver doenças chamadas tireoidites, que podem levar inicialmente a um quadro de hipertireoidismo e, posteriormente, essa glândula, pela doença inflamatória, ela acaba se deteriorando e evoluindo para um hipotireoidismo, que é o mau funcionamento da glândula, ou seja, a produção e liberação de hormônios abaixo do necessário. O doutor fala que muitas vezes as pessoas descobrem os nódulos da tireoide em exames de rotina e a cirurgia só é necessária em casos específicos. As doenças da tireoide não se resumem a isso. Boa parte dos pacientes que nos procuram ou não são encaminhados pelos endocrinologistas, ginecologistas, são achados incidentais. Os pacientes vão fazer um exame de rotina e no exame de palpação do pescoço ou através de uma ultrassonografia, acabam detectando nódulo ou nódulos na tireoide. Não é motivo para alarme nem para ficar assustado, pois, em imensa maioria dos casos, a detecção do nódulo são nódulos benignos, o que requer, na maioria das vezes, acompanhamento. Por algumas vezes, quando esses nódulos crescem e acabam ocupando espaços que não deveriam, ou seja, deslocando estruturas como a estrutura da respiração, chamada traqueia, vasos do pescoço, aí necessita uma intervenção não por câncer, mas sim por causar um volume de fato muito aumentado. Os problemas que afetam a tireoide, como o hiper e o hipotireoidismo, podem ser confundidos com sintomas de outros distúrbios. Para que haja um diagnóstico preciso, o paciente deve procurar um médico para a realização de exames. Existe um grande problema porque tanto o hiper quanto o hipotireoidismo são sinais e sintomas que podem confundir com sintomas como menopausa, alterações de outros hormônios. Então, há necessidade de uma investigação específica através de exame de sangue e ultrassom. Nos casos do hipotireoidismo, que é o mais prevalente, as pessoas costumam sentir o organismo trabalhando em câmera lenta, ou seja, queda de cabelo, aumento de peso, inchaço nas pernas, uma fadiga excessiva, uma sonolência excessiva, uma diminuição do ritmo intestinal, ficando um pouco mais preso. Então, são sintomas alguns do hipotireoidismo. Lembrando que isso pode ser associado ou ser de outras doenças, né? E, por outro lado, o hipertireoidismo, no qual a glândula funciona em excesso, as pessoas têm o inverso. Elas têm uma irritabilidade, por vezes elas comem em demasia, mas mesmo assim continuam perdendo peso. Que alegria, né? Pode ter queda de cabelo também associado, a pele mais seca, um tremor, uma insônia, ou seja, até o intestino funcionando um pouco mais do que o habitual. Então, isso aí são alguns dos sintomas e sinais do hipertireoidismo. São exames bem específicos, são exames de sangue, geralmente se utiliza o TSH e o T4 livre. E, em alguns casos, a necessidade de ultrassom para saber se, além do hiper e do hipo, está associado a algum nódulo tireoidiano que necessite uma investigação para se afastar do tumor. O cirurgião alerta que o diagnóstico precoce é a melhor solução para um tratamento eficaz. Tudo isso que estamos conversando é no sentido de esclarecimento e de forma alguma causar alarde. A pessoa precisa ter alguma queixa, né? Um aumento de volume cervical ou algum desses sinais e sintomas que eu falei a vocês. E aí sim, cura tem, obviamente, se a doença é de função,
seja o hiper, seja o hipo, você dá o remédio para bloquear a glândula ou o remédio para estimular a glândula. E nos casos de suspeita de câncer, sempre o diagnóstico precoce, de forma adequada, permite o tratamento que é cirúrgico e com cura de 99%. Atenção, candidatos do Enseja 2024. O INEP liberou o cartão de confirmação de inscrição para o exame que ocorrerá no próximo dia 25 em todo o Brasil. O cartão informa número de inscrição, data, horário e local de prova. Os exames serão aplicados em 2 turnos, manhã, com abertura dos portões às 8 horas e fechamento às 8h45. O início da prova será às 9 da manhã e término à 1 da tarde. No segundo período, os portões serão abertos 2h30 da tarde e fechamento às 3h15, iniciando o exame às 3h30, com encerramento às 8h30 da noite. Para mais detalhes, basta consultar o sistema Enseja e o edital do exame. O litoral de São Paulo terá 26 novos radares nas rodovias. A obra está em fase de licitação para a implantação dos equipamentos. O DR, Departamento de Estradas e de Rodagens do Estado de São Paulo, irá instalar 26 novos radares nas rodovias do litoral do Estado de São Paulo. E em todo o estado, 649 novos equipamentos serão instalados. O valor previsto do investimento é de mais de 202 milhões de reais. As rodovias que receberão essas fiscalizações eletrônicas são Dr. Manuel Hipólito Rego, Padre Manuel da Nóbrega, Via Expressa Sul, Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana e Dom Paulo Rolim Loureiro. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, os novos equipamentos serão mais modernos. Eles farão monitoramento da velocidade e contagem dos veículos com a leitura automática das placas. Além disso, eles vão fornecer uma transmissão em tempo real para a central de monitoramento. O calendário de matrícula para 2025 foi definido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Para alunos interessados em ingressar em escolas estaduais, tem entre 19 de agosto e 13 de setembro para realizar cadastro em uma das mais de 5.000 unidades da rede estadual. Para a matrícula presencial nas escolas ou no poupa-tempo, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deve apresentar o RG, histórico escolar e comprovante de residência. O governo estadual paulista oferece vagas para ensino fundamental, médio, além do EJA, a educação para jovens e adultos. A partir deste ano, quem já estiver em uma das escolas da rede estadual não precisa fazer a rematrícula. A vaga para o ano seguinte já está garantida. A SEDUC já definiu o calendário de aulas 2025 com previsão de início em 3 de fevereiro. Nossa noite e manhã foram geladas, mas o sol apareceu para esquentar nosso dia. Será que ele deve continuar com a gente? Vamos conferir juntos na previsão do tempo. A quinta-feira amanhece com sol entre nuvens que se estendem ao longo do dia. Não há previsão de chuva. O tempo continua frio com as temperaturas variando entre 14 e 21 graus. Os ventos são leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 86%. Direito a bordo é o assunto do próximo bloco no quadro Entendendo Direito. O advogado Felipe Iga esclarece pra gente alguns pontos desse assunto importante. Voltamos já. E hoje é quarta-feira, o dia de nós falarmos de assunto jurídico sem o tal juridiquês. Já está aqui nos nossos estúdios o Dr. Felipe Iga. Boa noite, Dr. Felipe. Boa noite, Jones. Obrigado novamente pelo convite. Vamos tirar as dúvidas do pessoal sobre o direito a bordo. Nós já abordamos ele em programas passados. Vamos adentrar um pouco mais esse assunto, tendo em vista o infeliz acidente que aconteceu recentemente. Dr. Felipe, e não falar sobre seguro, né? Às vezes a gente fala, não, tem as pessoas que usam a palavra, não, está me gorando, eu não preciso de seguro. Mas chega uma hora que a gente tem que cuidar do nosso direito, da nossa vida, dos direitos que nós temos. E
E às vezes as pessoas usam um juridiquês tão pesado que você chega em algumas agências, né, que possa ser que não seja obrigado, alguns seguros, igual eu faço viagem diariamente, que eu peço sem seguro, né? E não é obrigado. Mas pensar no seguro é cuidar do seu bem-estar também, não é? Sim, com certeza, Jones. E no caso do transporte aéreo, a companhia aérea é obrigada a contratar o seguro de responsabilidade civil pelo risco da atividade. O risco da atividade do transporte aéreo é uma atividade perigosa, então, pelo risco da atividade, é obrigatório, a legislação nacional prevê que deve contratar o seguro obrigatório para o transporte de passageiros. Vamos levar em consideração esse acidente horrível, né? Meus sentimentos a todos os familiares. É uma comoção que toma conta do mundo inteiro, né? Ainda não teve a conclusão. A empresa ela já começa a ser responsável ou só depois de haver uma conclusão dos fatos? Jones, ainda estão acontecendo as investigações de quem foi realmente o causador do acidente, se foi falha do motor, falha humana, mas a companhia aérea é a primeira responsável. Com base no nosso Código do Consumidor, no Código Civil e no Código Brasileiro de Aeronáutica, a companhia aérea é a primeira responsável. Inclusive, Jones, a relação dos familiares com a companhia aérea é a mais próxima. Então, para proteger o consumidor, essa vai ser a primeira responsável. Ela tem a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Existe seguro obrigatório? Sim, o seguro é obrigatório, né? As empresas, as companhias aéreas são obrigadas a contratar seguros de responsabilidade civil para poderem exercer a atividade de transporte aéreo. Então, tanto a gente, quando vai contratar fazer o transporte aéreo, a gente está assegurado e tem a seguradora das seguradoras, que nesse caso foram acionadas 2 seguradoras e já estão dando suporte para os familiares, para o reconhecimento dos corpos, tanto ajudando no translado, na hospedagem desses familiares que vieram reconhecer os corpos, quanto nos serviços funerários, atendimento psicológico especializado para as famílias das vítimas é super importante. E a nossa legislação prevê essa proteção, esse suporte às famílias. E é um suporte a mais, porque todo acidente onde envolve vítima, a família ela fica destruída, né? Acaba ali com tudo. São sonhos que são interrompidos. Então, todo esse tratamento, toda essa parte psicológica é por responsabilidade da empresa. Sim, lógico, as investigações vão direcionar quem foi realmente o causador do acidente. Se for falha na montadora do avião, falha em algum mecanismo do avião ou se foi a falha humana. Mas a primeira responsável é a companhia aérea. As famílias vão acionar a companhia aérea e já acionaram, né? A companhia aérea já acionou suas seguradoras que ela tem para poder prestar esse auxílio às vítimas. A pessoa, a vítima, tinha um seguro pessoal ali. Isso impede dela receber um seguro mediante o acidente ocorrido? Não. Jones, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é essencial, porque muitas pessoas ficam com essa dúvida. Eu tenho um seguro de vida, mas eu vou receber essa indenização da seguradora da companhia aérea? Sim, vai receber. Por quê? A relação com a companhia aérea desse acidente vai ser uma relação extracontratual. Essa indenização vai ser extracontratual. O seguro de vida ele é uma indenização contratual. Você contratou, fez um seguro, um contrato com uma seguradora para ter esse seguro de vida. Então as famílias vão ter resguardadas tanto nesse contratual quanto no extracontratual. Tá. Porque às vezes assim, fala assim, eu não vou fazer um seguro porque eu já tenho um seguro. Né? Isso vai me impedir. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse caso não. E, doutor Felipe, qual suporte a legislação prevê? Jones, a gente já mencionou um pouquinho que a companhia aérea deve fornecer todo o suporte para as famílias. E eu digo não só as famílias que estavam, que eram os passageiros, mas também os familiares e as vítimas que foram onde caiu o avião. Porque onde caiu o avião, teve gente que teve sua casa depreciada, então quebrada, então
a companhia aérea deve fornecer suporte tanto para a família das vítimas, que eram os passageiros, tanto essas que por conta da queda do avião. Doutor Felipe, qual é o suporte exigido pela legislação? A legislação brasileira, Jones, ela prevê que a companhia aérea deve prestar todo o suporte necessário para as vítimas, tanto para os familiares das vítimas quanto as vítimas que tiveram os destroços do avião, prejudicadas as casas, e então elas não vão conseguir moradia. As familiares da vítima, para vir reconhecer os corpos, precisam do translado, tem os serviços funerários, tem o atendimento psicológico especializado, e esse foi um ponto que você tocou, que realmente eu acho que é o mais essencial, esse atendimento psicológico especializado para essas vítimas. A gente está diante de um acidente que foi o segundo maior, depois daquele que ocorreu com a TAM aqui no aeroporto de Congonhas. Então, precisa dar esse suporte necessário, e a legislação prevê, a ANAC ela prevê que preste esse suporte para as vítimas. O interessante é que um avião é pesadíssimo, então ele caiu ali, algumas estruturas de casas também possa ser que tenha sido abalada, né? Então tudo isso, tá vendo aí? Se a gente não sabe, a gente passa desapercebido, né? Passa desapercebido. E outra coisa, doutor Felipe, existe limites de indenizações? Assim, valor ali limite ou não? É tudo igual para todo mundo? Jones, em se tratando de transporte aéreo, existe uma convenção internacional, que é a Convenção de Montreal, que ela fixa alguns parâmetros. Inclusive, ela fixa um dos limites indenizatórios em caso de morte, que é o que nós estamos diante nesse caso. A Convenção de Montreal, ela prevê 113.100 direitos especiais de saque. Hoje esse direito especial de saque está por volta de R$ 7, R$ 8. Então, praticamente, as vítimas podem receber uma indenização de até R$ 830 mil, aproximadamente. Então, essa seria a indenização por conta dessa convenção internacional que o Brasil ratificou. Só que aqui na legislação brasileira, no judiciário brasileiro, a gente sabe que não é só os danos patrimoniais, mas também os danos morais. Então, acaba aumentando, muitas das vezes, o valor dessas indenizações por conta desse dano moral que a pessoa vem a receber se ela acionar o judiciário. Então a gente consegue pontuar quais danos a companhia é responsável? A companhia aérea, que é a primeira responsável, vai ser responsável pelos danos patrimoniais e os extrapatrimoniais. Então, tanto os danos morais quanto para consertar a casa, para fazer o translado, serviço funerário, atendimento psicológico, todos esses danos elas vai ter que suportar. Se tratando em seguro, ônibus, rodoviário, né? Quando a gente pega um rodoviário, a moça que está ali no guichê, ela pergunta, você quer com seguro? A gente fala, não quero. Não quero seguro, não. Quero pagar mais barato, né? Mas você acha que é importante pagar? Em viagens aéreas é obrigado até a pessoa civil pagar. É obrigado a própria companhia aérea ter esse seguro. Eu falo, Jones, às vezes o brasileiro quer diminuir alguns valores para pagar um pouquinho mais barato, mas não pensa futuramente. A gente tem um péssimo hábito de remediar do que prevenir. Então é melhor você prevenir. Pague o seguro, você falando do transporte rodoviário, é um valor baixíssimo, não dá nem 10% do valor da passagem. Então, realmente, é aconselhável que a pessoa feche o seguro, contrate esse transporte com o seguro. Legal. Doutor Felipe, obrigado pela sua presença aqui. Imagina, Jones, eu que agradeço o convite novamente da TV Câmara Cubatão, seu convite de todo o pessoal que trabalha aqui. Espero que eu possa ter tirado as dúvidas do pessoal sem o nosso juridiquês. Interessante isso, viu? Cuide da sua vida. A gente nunca sabe o que nos espera numa esquina. E saiba, aqui você entende o jurídico sem o tal juridiquês. Lembrando que o nosso Últimas Notícias vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 18h15, aqui na TV Câmara de Cubatão.